Então aqui a gente finaliza as propriedades, que são básicas, mas são importantes. E vamos começar agora com a base da análise gráfica. Análise gráfica teve um bom início com Dow, que no final de 1800 fundou o índice Dow Jones, que até hoje é um índice bem importante. Teve alguns artigos que foram publicados posteriormente em alguns livros, mas o mais importante é que ele comparava o movimento dos preços ao movimento das marés. Como fazia essa comparação? Se você for à praia e ficar na areia e acompanhar que as ondas fortes estão cada vez mais à frente, então aqui a faixa de areia, a onda forte parou aqui, onda fraca, onda forte, onda fraca. Se você fosse apostar com seu amigo, você apostaria que a próxima onda vai estar mais à frente ou mais para trás? Mais à frente, porque a tendência do mar, a maré está alta. Então você vê que a tendência aqui da maré está em alta. Se você começa a ver a maré recuar com ondas fortes cada vez mais para trás, você até pode avançar um pouquinho na areia sem ter o risco de perder suas coisas, pela força da água. Então, a mesma coisa que acontece no movimento das marés, acontece no preço das ações. Dispara, realiza. Dispara, realiza. Bom, eu estou vendo um movimento altista, uma tendência de alta. Eu posso até tentar especular, apostar que essa ação pode fazer um preço mais caro no próximo movimento. Ah, mas essas quedas são saudáveis, assim como é saudável na maré ter as ondas fracas. Mas não é que ela vai despencar. Ela pode formar uma reversão, mas nesse momento está interessante uma tendência de alta. Outra ação pode estar numa tendência de queda. Como que eu vou avaliar a tendência? Você vai olhar topos e fundos. Aqui são os topos e aqui são os fundos. Olha os topos e os fundos. Topos e fundos ascendentes, está em alta. Topos e fundos cada vez mais baixos, a ação está em queda. Então, eu prefiro comprar uma ação em alta que uma ação em queda. Eu me lembro que anos atrás, 2002, 2003, eu recomendava, bom, papéis com grande liquidez estão em forte alta. CSN, Gerdau, Vale. Mas alguns falavam, não, mas está caro já. Vou pegar aquele papel que está caindo, que ele pode voltar naquele preço do passado. Então, o investidor iniciante, ele bate o olho e fala, é muito mais fácil essa ação voltar para esse preço do que essa subir mais. Não é verdade. Quem acompanhou depois, ao longo dos anos, viu que a CSN não parou de subir e aquele outro papel que não parava de cair continuou em queda. Justamente com essa inércia, essa tendência que acompanha a ação. A Natura está cara? Não sei, ela está numa ótima tendência de alta. Desde a crise, é um dos únicos papéis que não paravam de subir. Então, a tendência é muito importante. Outros papéis que estavam em queda continuam em queda. Quem preferiu comprar a Embraer porque estava muito barata e a Natura estava ficando cara, na opinião dele, se deu mal. É um exemplo prático. Que a Embraer continua ruim e a Natura continua subindo. Então, esse conceito de tendência é muito importante. O que vai ter que ter uma pequena atenção é se esse movimento aqui de curto prazo já não ficou muito esticado. Porque ele vai pedir o quê? Uma realização de lucro. E aí você pode voltar a pensar em comprar aqui embaixo. Então a gente vai, além de ver a tendência, ver se aquele movimento está cansado. É um maratonista que está indo bem, mas ele deu aquele pique mais forte e precisa tomar uma aguinha. Então você espera tomar uma água e pega uma carona com ele. Então a tendência é muito importante. E já em 1900 já tinha essa análise da tendência. E quais são os principais pontos de Dow? Primeiro é justamente esse. O mercado se move em tendências, o papel se move em tendências. Há uma separação que eu vou ler para vocês com uma ilustração gráfica. Um outro ponto muito importante é o índice desconta tudo. Qual que é o nosso principal índice? O Ibovespa. Então você tem que olhar o movimento do Ibovespa para justamente ter o princípio da confirmação. Ou seja, você analisou o teu papel, está em alta, mas era segundo semestre de 2008. O Ibovespa estava derretendo.
Ou seja, na confirmação eu não vou comprar. No mínimo eu vou ficar fora. Porque o mercado não está bom. Já em 2009, o Ibovespa estava ótimo, papel escolhi numa boa tendência, comprei e me dei bem. Então é importante analisar o ativo, primeiro ponto. Analisar a tendência do índice para verificar como que está o consenso do mercado, porque eles têm muita influência na movimentação das ações, porque 2008, no final de 2008, tudo caiu. 2009, quase tudo subiu. Então, dá muita relevância, sim, ao mercado, a esse consenso. E, com isso, você vai confirmar a sua operação. São os 3 principais pontos da teoria de Down, que é importante a gente realmente acompanhar. Além desses 3 pontos, podemos perceber que ele já nos avisava e realmente acontece, 4 principais movimentos nos preços. Essa ação aqui estava numa acumulação lateral, não era interessante operar porque estava com uma oscilação pequena. Agora ele rompe esse preço que dava muita venda, começa uma alta sensível, então ele saiu da acumulação, entrou numa alta sensível. Você operou, agora você começa a perceber uma euforia, algumas formações de possível reversão que a gente vai aprender. Depois da euforia, é interessante encurtar seu stop, porque pode agora não apenas realizar o lucro anterior. O que seria realizar o lucro anterior? Essa forte alta teve uma realização, aproximadamente 50%. Essa forte alta é uma outra realização, aproximadamente 50%. Então, vários movimentos consecutivos de realização de lucro. E agora? Bom, agora não é mais. Agora caiu mais do que subiu anteriormente. Já perdeu uma linha aqui de tendência de alta e já está formando tendências de queda. Já consigo perceber o quê? Topos e fundos em qual direção? Descendentes, para baixo. Deu uma reversão de tendência aqui. Então é importante a gente entender esses movimentos que com outras teorias como ondas de Elliott a gente vai entender melhor esse movimento. Na euforia, teremos ferramentas gráficas, mas também conseguimos perceber, junto ao mercado, esse movimento que está eufórico. Como seria isso? Primeiro é um contágio da população. Pessoas de outras áreas que não são de bolsa estão contagiadas pela euforia. Então você vai pegar um táxi, o taxista fala, comprou ação também? Entrei naquele IPO, entrei naquela oferta pública inicial. Você vai na banca de jornal, ele também está comentando. Então já contagiou o mercado, muita gente ganhou dinheiro. Ou seja, há muito lucro para ser realizado. Tomem cuidado para entrar assim. Momento de euforia, as empresas que podem escolher em diferentes formas de captação de recursos, escolhe qual forma? O IPO, abrir capital na bolsa. Porque ele sabe que o investidor está eufórico. Ele vai pagar mais do que vale naquela ação. 2005, 2006, 2007, várias empresas abriram capital na bolsa. Agora, quantas abrem? Poucas. Então você consegue perceber também nitidamente essa diferença. Então é um outro termômetro que nos dá essa indicação. Bom, então se eu perceber um contágio no mercado e várias empresas abrindo capital na bolsa, é para eu sair? Não. Acompanhe essa inércia, essa tendência final. Apenas encurte seu stop e fique alerta. Mas acompanhe, porque eu sei de professor que em 2005, aqui não é um gráfico de Ibovespa, mas é muito parecido, tá? Então, é o gráfico da CCR, mas eu posso fazer uma analogia ao Ibovespa. Então, aqui seria, ó, em 2005, o Ibovespa, ele falou que estava caro, que era para ganhar com a queda. Eu vou explicar para vocês como ganhar com uma queda de uma ação. Mas ele já recomendou, ó, vai despencar. E aí continuou a subir. 2006 ele falou o quê? Eu estou certo, vai despencar. Ele já fez stop da venda dele, já está no prejuízo, ele continua afirmando que vai despencar. 2007, vai despencar. 2008, vai despencar. Opa, caiu, acertei. Falei que ia cair? Gostaram da minha análise? Lógico que não. Então é um grande erro que até tem professor que comete. Então acompanhe essa tendência final, essa grande inércia, essa euforia. Mas encurte seu stop, porque vai ter que realizar não mais a alta anterior,
Agora ele vai formar uma realização de aproximadamente 50% de qual movimento de alta? Qual movimento? Todo movimento agora. Por isso que aí ele entra numa tendência de baixa. Pô, mas então acabou o mundo? Acabou a economia? Não, é saudável para o mercado essa realização mais forte.